Sendo direito, né? Não aprendeu de sentado. A mãe não te ensinou, não. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Gente, bom dia. Mais uma vez. Demorou, mas chegou minha vez, né? Quase que não sai. Certo. Eu queria trabalhar um tema hoje com os irmãos que eu já estou pensando há um tempo na minha vida, né? Também é um tema que a gente está começando a trabalhar com as irmãs na igreja, no grupo de mulheres. A gente vai começar a diluir esse tema em pequenas porções para tratar algumas questões da nossa vida prática mesmo, da nossa vida como crente, da nossa vida como atuantes aqui nesse mundo. E o tema de hoje é esse aqui, né? O imperativo. Amadureça. E aqui embaixo tem um versículo, é o versículo que eu gostaria de ler com vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Na verdade, eu queria ler o capítulo inteiro com vocês. Eu abro uma por gentileza em 1 Coríntios 13. E aí cada um pode ler um versículo até a gente chegar no final do capítulo. Eu vou começar. O tema desse capítulo é bem conhecido, né? E muitas vezes é usado em cerimoniais de casamentos, né? Porque fala sobre o amor, fala sobre algumas atitudes práticas de quem ama, né? E diz assim o texto. Eu vou ler um pouquinho antes do capítulo 13. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. É o versículo 1 do capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde de ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menina e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Este três, porém, o maior deste é o amor. Os irmãos com certeza já conhecem, né, o contexto dessa passagem. Ele não está falando necessariamente de um amor entre marido e mulher, mas se aplica também a isso. Ele está tratando do tema anterior, que é o capítulo 12, né? Com relação aos dons espirituais, onde a igreja estava passando por alguns dilemas ali, e não estava sendo amorosa uns com os outros.
Estava tendo muita disputa, questão de quem tem os melhores dons e quem é mais ou menos. E aí Paulo traz algo que é mais excelente, né? Ele fala: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. E eu queria pegar esse texto especificamente para tratar esse assunto do amadurecimento cristão. E o amadurecimento cristão, o amadurecimento de uma pessoa, ela se dá em diversas etapas. A gente tem aqui esse desenho que pode mostrar um pouquinho para a gente das áreas que a gente amadurece normalmente, né? Então, nós amadurecemos na área espiritual, e essa área espiritual, percebam que ela é a maior. E ela vai afetar todas as outras áreas do desenvolvimento. A área física, como vocês podem ver lá embaixo, é uma área que acontece quase que naturalmente, né? Então, se desenvolver fisicamente. A gente pega uma criança que era uma célula e ela vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, né, fisicamente, até o ponto de nascer. Depois ela vai se alimentando, vai crescendo. Alguns crescem mais que outros, né? E vai se desenvolvendo fisicamente até ela chegar num ponto em que ela está pronta, está madura fisicamente para determinadas questões, né? Determinadas tarefas da vida. Tem a área relacional, como nós amadurecemos também desde criança. Quando a criança é exposta ao convívio com outras pessoas, ela vai amadurecendo. Ela vai aprendendo como lidar com certas situações. Quando alguém pega um brinquedo dela, ela tem que reagir de uma maneira adequada. Então aquilo vai sendo forjado ali pelos pais, pelos adultos, os mais maduros que elas, né, vão ajudando ela nesse processo. Emocional também é a mesma coisa. A gente percebe, por exemplo, na Elisa, a imaturidade emocional diante de muitas situações. E quando ela reage de algumas maneiras, de forma bem imatura, eu já me peguei às vezes reagindo semelhante a ela. Mas ela é a criança, não eu, né? Eu devo ter uma postura diferenciada dela, porque eu não estou nessa fase de desenvolvimento. Eu já passei dessa fase. Já passei fisicamente. Mas será que eu já passei emocionalmente? Aí são questões para a gente ir pensando. A área financeira também. Então, a área financeira é a área do cuidado, né? do se sustentar nesse mundo, do se prover, né? De certa maneira, a gente, enquanto adulto, a gente precisa se sustentar, a gente precisa ter os recursos adequados para que a gente possa continuar a nossa jornada aqui. Então, essas áreas eu queria que a gente ficasse atento para que a gente possa pensar algumas coisas práticas para o nosso dia a dia. Esse tema é um tema que a gente pretende trabalhar também no Time Out e a gente não vai esgotar ele aqui. É um tema muito grande, muito interessante até. E continuando aqui, voltando para cá, né? Então, quais são as principais características de uma pessoa madura? O que a gente olha e que a gente vê de forma prática em alguém? Essa pessoa ela tem uma certa maturidade nessa área, ela é adulta. O que caracteriza uma pessoa adulta, uma pessoa madura, né? Como pessoa, né? Como ser, mas também como um crente. O que a gente espera como expressão prática de alguém que é maduro na fé? O que ele mostra? Porque aquilo que está no nosso coração sai naturalmente, né? Sai pela boca, sai pelas nossas atitudes. Então, o que se espera de uma pessoa madura, uma pessoa que está pronta, em certa medida, né? Não quer dizer que a gente vai estar maduro, a gente vai chegar plenamente na maturidade. Isso não é real, não é uma coisa que a gente está defendendo aqui. Mas existe etapas, né? E a gente, até Paulo fala, veio agora em mente, né?
que nós devemos começar a comer comida sólida, né? Não mais o leite materno. Então a Elisa, por exemplo, hoje ela já come comida, que é o que sustenta ela. O leite materno não sustenta mais. Então isso é um sinal de que ela está amadurecendo, é uma coisa visível de que ela está num processo de maturação e de que está acontecendo de forma adequada e como é esperado para aquela etapa. Por que eu pergunto isso? Porque a gente nota muitas vezes no contexto da igreja, no contexto evangélico, no contexto cristão, em que a imaturidade ela meio que é algo, um assunto não muito tratado com cuidado, com atenção. Então a gente vê, por exemplo, muitos jovens que são imaturos para a idade em que eles estão, adultos que são imaturos, velhos que agem com imaturidade, que agem, tipo, a gente às vezes observa até o modo de se vestir, não sei se vocês já perceberam isso, às vezes a pessoa está se vestindo, já é idoso, aí quer se vestir igual uma menina de 15 anos. É inapropriado para aquela fase. É visivelmente imaturo aquilo. Então, às vezes, a forma de se relacionar com os demais, às vezes a forma de estar diante da vida mesmo, de lidar com os próprios problemas, é uma forma imatura, infantil. E perceba, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser as pessoas do nível hard da maturidade, mas que a gente precisa ter um olhar atento e cuidadoso para essa área. Que nível se fosse uma escada, né? Qual degrau da maturidade eu estou? O que as pessoas falam de mim? Elas falam que eu pareço uma criança quando eu falo assim, ou quando eu ajo assim. Esse cara parece uma criança, né? Ou essa menina aí se veste como uma criança, não, esse bicho. Então, às vezes, nós estamos desligados da realidade que a gente está, né? Eu sou uma pessoa adulta e o que se espera de mim como adulta? Minimamente, né? Responsabilidade sobre algumas questões. Eu queria ouvir rapidinho de vocês uma ou duas características que vocês entendem que uma pessoa madura, nesses aspectos aqui que a gente listou, elas apresentam na prática, no dia a dia. O que uma pessoa madura apresenta como característica? Equilíbrio emocional, no caso. Eu vejo muito isso em algumas pessoas, então elas sabem responder de forma muito tranquila, não se ofende facilmente, ela sabe pelear, eu acho que isso é maturidade também. Então recebe uma crítica de forma, sabe que aquilo ali só foi naquele momento, não é nela, assim, a crítica não é para ela. Assim, pra mim ela também reflete maturidade. Certo, muito bom. Alguém mais? Disciplina e vivendo consistente. Então, tipo, que Vocês estão aí muito conectados, né? Vocês dois. mais meu espírito. Então, É o tipo, lado que passa. que a vida reflete as convicções. Então, que não tem uma divergência, acho que é isso que eu falo. Sim, disciplina é uma coisa muito, muito, muito forte. Muito bem. Não sei se... Não? Você quer falar Era ainda? só, não, tu falaste uma coisa interessante e eu estava pensando exatamente sobre isso, né? A gente olha para a palavra, a maturidade no sentido de, como a senhora até abordou, né? A questão da vida vai ter problemas, né? Mas a pessoa ainda assim vai continuar constante. Ela vai buscar ter uma vida disciplinada, organizada. Essa ordem ela fala muito. Sim. Porque eu já convivi em Fortaleza, convivi com uma pessoa, a senhora falou, eu lembrei disso. Era uma pessoa que já tinha um pouco mais de idade. Nossa, tinha coisas assim de vícios, parece que de criança, parece que... Mas eu sei porque ele comentou comigo que ele não teve infância. Então, por exemplo, ia no shopping e ficava deslumbrado. Parece criança que ia passar o dia todo no shopping. Eu lembrei disso agora, sabe? Então, exatamente isso. E aí, como eu convivi com ele um pouco, deu para perceber assim. Sim. A convivência é algo muito interessante, né? Porque acaba mostrando
em qual fase ou em qual etapa de maturidade nós estamos. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas outro dia, na verdade faz tempo já, eu fui levar eles a primeira vez para Pula Pula Pula, e aí o cara do Pula Pula fez uma brincadeira, né? Ele falou, olha, você é pequenininha, mas você tá velha demais pro Pula Pula já. E aí eu pensei aqui, né, quais são as coisas que... A gente falou algumas características, né, de uma pessoa madura, e quais são as coisas que não convêm a uma pessoa madura. Então, você está grande ou está velha demais para... Aí, uma que eu contei, né, para brincar no pula-pula. Eu estou velha demais já para isso, né? Não quer dizer que eu não vá fazer ou que eu não possa brincar com a minha filha, não é nada disso, mas a ideia da brincadeira de criança, né? Então, o que realmente é inadequado para mim, enquanto pessoa madura hoje, na condição que eu estou, na idade que eu estou, no status social que eu tenho, né? Hoje, no meu caso, né? Eu sou mãe, sou esposa, sou mãe, devo cuidar da minha casa, tenho uma casa para cuidar, tenho em parte um ministério, já tenho 35 anos, o que é que se espera de mim? O que que os outros olham para mim e dizem, não, aquilo não deveria estar agindo desse jeito, né? Se eu andar com os lacinhos no cabelo igual a Elisa, que nem ela quer às vezes, né? Um lacinho bonitinho. Ou se eu começar a ter atitudes que são inadequadas. Quais são algumas, talvez, dessas atitudes que a gente que não é adequado para nós? Pensando como pessoa, como nessa fase, né, em que nós estamos, o que é esperado de nós, e também como cristãos, né, como filhos de Deus. O que é esperado de nós? Quantos anos de crente eu tenho? Eu posso ter, tipo, a minha tia tem 62 anos, mas ela tem 2 anos de caminhada na fé. Então, o que se espera dela na fé já é uma certa imaturidade para alguns assuntos, né, da vida cristã. Mas para mim, que já tenho trocentos anos de crente, o que se espera de mim? Qual é a expectativa que se tem? Não quer dizer que a gente deva suprir as expectativas dos outros porque os outros têm expectativas. Mas o que a palavra aponta como direção contínua para nós? Eu queria rapidinho ouvir vocês sobre o que é inadequado para nós na condição que estamos hoje, na posição que temos hoje. Todos nós somos missionários. Então, quando a gente chega em um determinado lugar, é esperado algo de nós, de uma certa maneira, né? Uma postura, é esperado de nós uma atitude, é esperado de nós uma forma de conduzir os pensamentos, é esperado uma forma de nós reagirmos às situações. O que vocês colocariam aqui nessa frase? Você está grande demais para... Estou pensando direto em alguma coisa que se aplica tanto na vida normal, mas também na vida cristã. Eu acho que uma das marcas da adolescência é isso, que você vai agir sem pensar nas consequências. Porque também, caso que aconteça alguma coisa, meus pais vão resolver para mim. Mas isso não dá mais. A maturidade é muito ligado a isso, que eu vou sempre agir pensando nas consequências e tomar responsabilidade. E agora, como missionários, os seguidores de Cristo, como nós atuamos mais, digamos, na frente, com os olhos de outras pessoas, eu não posso mais viver como antes sem pensar dessa maneira nas consequências, porque as pessoas vão ver e isso assim vai bater a minha vida com aquilo que eu prego, por exemplo. Isso é muito importante, por exemplo. Acho que exagero. Acho que o sinal da maturidade, quando ele fala, o apóstolo Paulo fala que os jovens eles sejam moderados, os jovens prudentes. Geralmente ele é exagerado, isso é uma característica que alcançou já a maturidade. Tanto que ele fala para os anciãos a mesma coisa, ele fala, sejam sóbrios, sejam moderados. Então, e eu estava lendo, não agora, já faz um tempinho, sobre
essa questão de masculinidade bíblica, eu gosto de pesquisar também, e ele estava comentando, estava dando várias características de maturidade também. Ele chegou num ponto, ele passou da financeira, mas ele abordou um ponto, o jovem é muito entregue a vícios. Então, quando a gente lê o texto aqui, claro que não cabe a isso, mas deixei das coisas de menino. O adulto hoje ser viciado por videogame ainda, que ele jogou na... Não que, como a senhora falou, que não possa brincar com a criança, mas eu digo no sentido de ter aquele Ter aquilo tempo. como algo Isso, eu passo de moto na rua, até hoje eu empinar muita pipa, né? Até o acidente que aconteceu comigo foi empinando pipa. Vejo adultos, não é que é pecado, né? Mas parece que tem uma mesma alegria de criança, de continuar e não acabar com aquilo, continuar jogando peão, peteca, sabe como? Ele comentou, ele abordou isso na característica do autor lá do artigo, sobre essa questão. Entregue a vícios, no sentido de... Aí é abrangente, né? Esse vícios é abrangente. Exatamente. Quando o nosso senso de dever, de responsabilidade, ele é fraco, nós vamos naturalmente agir de maneira inadequada, ou como crianças, ou como adolescentes inconsequentes. Então, um adulto, ele deveria ter muito claramente o senso do seu dever. O que eu preciso? Ele não precisa dos pais dizendo, vai fazer isso, vai te arrumar para ir para a escola, vai fazer, porque o senso de dever, o hábito de cumprir as suas responsabilidades, ele já está desenvolvido. Então, qual é o meu dever como um cristão? Um dever básico para nós. Estudar a palavra e ter uma vida séria de oração. Por que nós temos tanta dificuldade com isso? Porque nós não conseguimos cumprir minimamente alguns critérios que são muito básicos para o nosso amadurecimento. A gente deixa de se alimentar, deixa de comer, deixa de nutrir o nosso corpo. Certo. Então, o que define uma pessoa como alguém maduro? Aí eu coloquei aqui duas definições, uma segundo o dicionário e uma outra que eu pesquisei num texto do pessoal do Voltemos ao Evangelho. Diz assim, segundo o dicionário Aurélio, maturidade é o estado em que alguém está plenamente desenvolvido. Época desse desenvolvimento dessa maturação, perfeição, excelência, primor, como um fruto, né? A ideia do fruto. Ele nasce, vai se desenvolvendo, fica verdinho, depois ele chega à fase madura. Então ele está, de certa maneira, pronto para algo. Lógico que vai ter depois o processo de envelhecimento e apodrecimento. Isso também acontece com o nosso corpo, né? Então nós passamos por essas etapas, fisicamente falando, né? De ganhar a maturidade física. Essa maturidade física não é a mais difícil. A mais difícil de alcançarmos, ou as mais difíceis de alcançarmos, estão diretamente ligadas às outras três. Assim, nós às vezes vivemos ou não somos instruídos da maneira correta para conseguir esse amadurecimento. Um outro ponto é maturidade é sinônimo de sabedoria e não está necessariamente ligada à idade. Às vezes a gente pensa, né? Quanto mais velho, mais maduro, mais sábio. Então essa deveria ser a lógica. Mas nem sempre é assim. Tem jovens, pessoas muito jovens que são absolutamente maduras para algumas questões da vida. E tem velhos, pessoas que já estão numa certa idade, que apresentam uma maturidade talvez não própria para aquela idade, para aquela fase que a pessoa está vivendo. Então eu conheço pessoas, por exemplo, que se divorciaram dos seus cônjuges, estão vivendo uma vida como se fosse um adolescente, querem viver de farra, mas já tem mais de 50 anos. As roupas são inadequadas, o jeito de falar, as expectativas da vida, os relacionamentos, né, as coisas que se tem vivido ali no dia a dia são impróprias para aquela fase. A maturidade é sinônimo de sabedoria e não está necessariamente ligada à idade, mas à capacidade de assumir responsabilidade diante da vida, que Samuel falou.
E maturidade também está diretamente ligada à santidade, à humildade e a outros pontos que a gente vai ver numa próxima vez. E aí vem a pergunta, o que significa ser sábio? O que é uma pessoa sábia? Quando eu coloquei no Google sábio, aí apareceram aqueles monges budistas que ficam lá no monte, lá perdidos, lá meditando o dia todo. Às vezes a gente tem a ideia de sabedoria, alguém que está separado do mundo, da realidade, separado do cotidiano, separado do dia a dia, num ambiente muito distante, silencioso, num ambiente onde a pessoa tem ali o dia todo para fazer só aquilo, de meditar e pensar sobre a vida. Isso sim também é. Tem pessoas que estão, né, escolheram ter uma vida assim e são realmente pessoas sábias, que refletem muito. Mas o que é um sábio no nosso contexto? É uma pessoa sábia dentro da estrutura que a gente vive. Como é que a gente identifica alguém sábio, né? O que é ser sábio, né, na realidade aqui da maioria das pessoas? O sábio é uma pessoa que consegue ver, aí o ver está ligado à compreensão, compreender, viver, aplicar para si e responder, aplicar aos outros, as questões fundamentais da vida, baseadas no temor e no conhecimento do Senhor. Eu vou repetir. O sábio é uma pessoa que consegue ver, viver e responder às questões fundamentais da vida, baseado no temor e no conhecimento do Senhor. E aí a gente vê Provérbios. Eu queria que alguém abrisse lá em Efésios 5:15. Eu vou abrir rapidinho em Provérbios 2. Alguém pode ler Efésios 5:15? Eu posso ler. Portanto, vede prudentemente como andai, não como necios e sim como sábios. Então, vede prudentemente como andais. A ideia de viver, de como é que você está vivendo aqui. Tem que andar como sábio e não como nécio. Então, a pessoa não está desconectada daqui, do cotidiano. Ela está incluída aqui. Tem pessoas, tem circunstâncias adversas, tem alegrias, tem situações variadas, mas eu preciso andar como um sábio diante desse contexto. Eu não tenho como me colocar numa bolha e ficar lá, tentando ser sábio sem interagir. Não há amadurecimento sem essa interação. Provérbios 2:6 diz assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. 10. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. A maturidade é um estágio que todos os crentes deveriam buscar de forma incessante. Contudo, infelizmente falando, vemos muitas pessoas não dando o devido valor a esse assunto, a esse aspecto, né? Que é um aspecto da vida, né? Entra ano, sai ano e continuam como meninos na fé e no procedimento, não percebendo a necessidade de amadurecer e de buscar sabedoria. O amadurecimento é um processo e somente será alcançado através de um relacionamento muito próximo com Deus. Por isso a questão espiritual é bem maior. Esse processo de amadurecimento inicia e se mantém com a busca contínua e disciplinada de cumprir os deveres mais básicos da vida cristã, que é o estudo e meditação nas Escrituras, vida contínua e crescente de oração. Essa é a etapa básica e absolutamente necessária para o cumprimento das demais. A falta de constância nesses dois pontos demonstra que ainda somos bastante imaturos. Na força do Senhor, com as motivações corretas e alinhada com a palavra, podemos sim viver uma vida de devocional saudável.
eu tenho um exemplo muito vivo na minha mente sobre isso, né? Eu morei mais ou menos 10 anos com a Stephanie e todos os dias fazia chuva, fazia sol, caía pedra do céu. Às 5h30, entre 5h30 e 6 horas da manhã, ela estava na frente lá da área de casa, parte da área de serviço, com um copo enorme de café, a Bíblia e um livro. Todo santo dia que eu me levantava, mais ou menos naquele horário, porque a gente saía junto às vezes, lá estava, não tinha, sem brincadeira, irmão, não tinha um dia em que eu não via a Stephanie fazer isso. E isso é uma coisa que me marcou muito, eu sempre falo isso pro Mário, uma coisa que me marcou muito. Às vezes a gente precisava sair 6 horas da manhã para poder chegar mais cedo e organizar as coisas dependendo do evento. Então ela levantava mais cedo, eu já ouvia o barulho dela na casa. Então, e eu não via nela, não percebia nela essa coisa, nossa, né, eu faço, sou melhor que você, faço o devocional, ou sou melhor que todo mundo porque faço o devocional. Não. Para ela aquilo fazia parte da vida. E sendo parte da vida cristã, é o básico para começar o dia. Isso deixava ela imune aos problemas, imune aos erros? Não necessariamente. Mas era a âncora dela para começar o dia. Então, ela tinha outras circunstâncias, né? Tipo, era uma mulher solteira, já uma idade mais avançada, mas ela ajustou a sua vida àquilo que é mais básico e mais precioso na vida cristã. Então isso é sempre um encorajamento para mim quando eu me lembro, quando eu me percebo, não quero, quero dormir um pouco mais, estou muito cansada, eu preciso disso daqui. Então essa é um exemplo de que é possível nós vivermos o ideal básico cristão, né, o fazer o beabá, com alegria, com as motivações corretas, buscando a constância na vida cristã. Então, não é impossível. Eu tive um exemplo muito próximo de mim. Eu conto esse exemplo para os irmãos para encorajar, porque é um exemplo que me encoraja. Todas as vezes que eu penso que eu não posso, que eu não vou dar conta, que minhas circunstâncias são maiores do que as de todo mundo, eu nunca vou ter tempo para isso, mas ela tinha muitas responsabilidades, ela carregava uma instituição, né, liderava uma instituição com N demandas, então como fazer isso sem a força do Senhor? Né? Então é importante considerar isso. Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. É só isso o versículo. Então é um incentivo para nós. Orem continuamente. Estudo e meditação na palavra. Salmos 1. Sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aí o Salmo 19, 7 a 14, que é o que a gente vai cantar depois, também fala sobre isso. Meditar nos preceitos do Senhor. Então quando nós estudamos e meditamos na palavra, a gente fica ruminando, pensando sobre aspectos da Bíblia, coisas sobre o nosso procedimento, aquilo vai se tornando parte do nosso raciocínio diário e a gente vai naturalmente colocar isso na prática, a gente vai viver isso. Aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, vai se tornar prático mais cedo ou mais tarde. Eu creio na oração. A minha prática de oração vai dizer se eu creio ou não. O tipo de vida de oração que eu tenho vai dizer se eu confio na oração ou não, se eu acredito na oração. Eu acredito que a palavra ela é suficiente para me alimentar espiritualmente. A minha prática de estudo vai dizer se eu tenho essa convicção ou não. A forma como eu faço as coisas, como eu lido com as coisas, ela vai dizer o que eu penso sobre aquilo. Por mais que eu diga todo o contrário, não, eu creio, a oração ela é poderosa para mover céus e terras, mas eu não oro, eu oro 5 minutos no almoço, porque eu quero ensinar minha filha a orar. Então a minha prática está totalmente desconectada da minha realidade, do meu
cotidiano e eu preciso notar isso, perceber e ajustar. Então, nossa vida é um constante ajuste também, né? Uma próxima etapa desse processo de amadurecimento se dá através do convívio humano. Então, eu não posso só me retirar, né? Como eu falei da ideia do monge, lá no mosteiro, estudando, orando e desligado das coisas desse mundo. Mas uma outra etapa desse processo de amadurecimento se dá através do convívio humano, no confronto, não necessariamente de guerra, né? No contato diário com uma outra pessoa de carne e osso, com Samuel, com Hugo, com Alex, com Angélica, com Vanessa, com Aline, com Rafa. Então, o meu processo de amadurecimento se dá nesse convívio também, nesse confronto diário. É no convívio com outras pessoas iguais a nós que vamos nos desenvolvendo, amadurecendo. É no contato com pessoas que aprendemos a ceder, a ouvir, falar, agir, reagir, aceitar os limites que a vida nos impõe. Nós vivemos em um mundo criado por Deus, caído e manchado pelo pecado. Convivemos diariamente com pessoas semelhantes a nós, nossa família, esposa, filhos, pai, mãe, tios e tias, nossa igreja, pessoas que têm funções de liderança, pessoas que não têm, pessoas desconhecidas, companheiros que vão no ônibus, no supermercado, no banco e por aí vai. E nós precisamos a cada dia subir um degrau dessa escada, chamada amadurecer, no convívio com essas pessoas. E aí uma pergunta para nós pensarmos: como temos interagido com essa realidade, com o contexto em que nós vivemos, com esse mundo e com as pessoas que estão próximas e talvez não tão próximas emocionalmente de nós, mas fisicamente. Nós não estamos em uma bolha, separados e bem protegidos, aguardando ansiosamente o nosso Senhor retornar e nos levar para junto dele. Claro que nós estamos separados, né? Como igreja, nós somos um povo separado e o fato de às vezes estarmos juntos como igreja também nos alegra, porque nós estamos ali juntos, unidos no mesmo pensamento. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente não está no monte esperando o Senhor voltar, parado, sentado, né? A gente está aqui interagindo, a vida está seguindo, está acontecendo. Vivemos aqui nesse mundo, como ele mesmo disse, lá em João 16:32. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Isso é um fato. A realidade da vida aqui, da nossa peregrinação aqui, é repleta de aflições. Aflições grandes e aflições pequenas. E eu digo, irmãos, que a gente realmente não sabe o que é ter aflição. Se a gente levantar os olhos e olhar para outras realidades, às vezes até próximas de nós, a gente não está querendo diminuir as aflições de ninguém, não é isso, as lutas de ninguém. Mas às vezes a gente está tão focado aqui na nossa órbita que a gente vê às vezes um mosquito como uma aflição muito grande, né? E Jesus nos dá um grande encorajamento. Tenham ânimo. Então, tenham ânimo para enfrentar. Não é saiam e vão se esconder. Não é fiquem aí quietos, parados e estáticos. Não. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quem é a nossa âncora? Quem é aquele que nos sustenta? É Cristo. Devemos viver a vida nesse mundo como quem está de passagem, um peregrino, não se apegando às coisas banais e não perdendo tempo com futilidade. Precisamos estar atentos, sermos cuidadosos com o nosso proceder, amorosos com o nosso próximo, sempre prontos e dispostos a fazer o nosso melhor em tudo, por amor a Cristo. Se é para fazer uma pregação, eu vou fazer o meu melhor. Se é para escrever um texto, eu vou fazer o melhor que eu posso, da forma mais bela possível, com mais verdade possível. Se é para, fazer um bolo, eu vou fazer da melhor forma que eu posso, com a mais qualidade que eu posso, com a maior beleza que eu posso. Então não existe, claro, existe
tarefas que são mais grandiosas que outras, mas o gari que limpa lá a rua e o engenheiro que constrói um prédio deve cumprir aquela vocação com a excelência que lhe é pedida. E se ele é um cristão, por amor a Cristo, ele vai fazer isso. Por amor a Cristo, ele vai fazer o seu melhor. Precisamos estar presentes no minuto que se chama presente. Pois não temos certeza de nada além do presente em que estamos e da morte que nos aguarda. Nós não sabemos o que vai acontecer quando a gente sair daqui. Eu não sei o que vai acontecer quando eu terminar esse devocional. A única certeza que eu tenho é que eu estou agora aqui, falando, e eu preciso fazer isso da melhor forma possível. Com mais bondade, com alegria, com verdade, com beleza, com simplicidade, com leveza, com paciência, com todos os frutos que eu posso colocar, aplicar naquela pequena ação que eu estou fazendo. Então são duas certezas, o agora e a morte. São as duas certezas que nós temos. Se a gente sair daqui e o carro der prego, alguém bater na gente, Deus o livre, e o carro capotar, a gente morrer, ok. Acabou. Acabou. Findou a vida. E aí? Meu pai morreu, eu queria ter falado isso, minha tia faleceu, eu queria ter dito isso ou aquilo, queria ter feito mais, ter feito menos, Então, o que está em nossas mãos é o agora. E Deus nos dá, Cristo nos dá ferramentas bem práticas para nós vivermos o agora de forma madura, consciente, consistente, responsável. Precisamos viver de maneira diligente, atenta, diante do Rei glorioso, o Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos que o pessoal está no celular andando na rua e bate com a cara no poste, às vezes cai no bueiro, às vezes... Então, a desatenção hoje ela é coletiva para tantas coisas. As pessoas, elas estão... uma vez o Alex fez um cartaz da festa de aniversário da Provida e a gente espalhou para várias pessoas. E várias pessoas mandaram uma pergunta: quando vai ser? Que dia? Que horas vai começar? E as informações estavam todas no cartaz. Então, a desatenção, a falta de cuidado em ver, né, em observar aquela situação, em notar a pessoa, notar às vezes os sentimentos, notar às vezes a circunstância que está tensa, notar que às vezes não está ok, que precisa ajustar, notar que eu estou inadequado naquele momento. Às vezes a gente parece elefante pisando no meio de vários ovos, né? Quebrando tudo. Então é importante ter esse cuidado, essa vida diligente, atenta, não é aquela coisa aprisionada, né? Mas é uma vida ao mesmo tempo que leve, mas cuidadosa. Às vezes é melhor calar do que falar. Tem o texto de Provérbios que fala, né? Até o insensato calado é tido por sábio. Então, às vezes é preciso segurar, mas às vezes é preciso confrontar. Às vezes é preciso dar um passo de choque. Às vezes é necessário, né? A gente não vive de uma maneira única de resolver as coisas. Existe uma dinâmica aí, né? E o Senhor nos dá as ferramentas para isso. Nós temos que acordar, abrir os olhos de manhã e andar como se nós estivéssemos diante de Deus todos os dias. Eu estou diante do meu Senhor. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou agir? Quais são as minhas intenções? Quais são as formas, né? As makes que eu vou usar para lidar com as circunstâncias que vão aparecer para mim? E aí tem vários textos que nos ajudam, né? Efésios 4:32, Efésios 5, de 22 a 33, a questão do marido e mulher, como, né, se relacionar. Efésios 6, de 1 a 9, Filipenses 2, de 3 a 5 e por aí vai. Então, o que nos alegra, nos anima, irmãos, é que nós não precisamos necessariamente sermos perfeitos agora, mas nós precisamos parar, olhar para a nossa condição no momento, né, para a nossa circunstância, para a nossa fase de desenvolvimento, nessas áreas todas aqui. Quanto tempo eu tenho de crente? Quantos anos eu tenho? Qual é a minha realidade hoje? Quais posturas eu preciso ajustar? Quais
quais questões eu preciso resolver, quais parafusos eu preciso apertar um pouco mais, quais áreas elas são sensíveis e precisam de atenção. Certo, eu já estou caminhando para o final, tá? É só essa parte aqui. Para não pensar tantos irmãos, já são quase 10 minutos. Certo, algumas provocações para a gente, né? São algumas provocações que eu me fiz e que eu tenho tentado aplicar isso de maneira prática, né? Então, veja isso como uma provocação no sentido positivo da coisa, né? O que eu posso fazer? Tá, o que eu posso fazer agora? Como é que eu posso driblar essa circunstância que eu estou? Uma pessoa madura apresenta alguns dos sinais que eu vou listar aqui. Alguns pontos práticos para aplicarmos no nosso dia a dia. Então, uma pessoa madura, adulta, ela trabalha. Tem gente que trabalha e tem gente que dá trabalho. De que lado você está? E eu não estou falando necessariamente de um trabalho formal. Uma pessoa madura, ela faz coisas. Por exemplo, uma mãe que é dona de casa e que não trabalha fora. Ela trabalha. Ela tem muito trabalho. Ela precisa fazer coisas para benefícios de outro. A questão do senso de utilidade. Né? Eu devo ser útil para os outros. E se é um trabalho formal, eu preciso ser diligente no meu trabalho. Grande parte das coisas que estão presentes no nosso dia a dia só depende de você. Há exemplos básicos, né? Arrumar seu quarto, casa, consertar algo, resolver pequenas coisas, finalizar tarefas. A maioria dessas coisas só depende de mim. E só vai acontecer se você e eu fizermos. Não adianta cobrar e culpar os outros. Ah, eu não fiz porque eu não tinha caneta. Ah, eu não fiz porque choveu. Ah, eu não fiz porque a Alex não me falou que era para ser assim. A gente pode mudar. Eu não fiz porque eu não entendi. Porque eu não prestei atenção. Porque eu não quis. Porque eu coloquei outras coisas no lugar. Porque eu priorizei outras coisas. Mas o senso de dever vai me chamar de volta. Então eu vou fazer o almoço porque eu tenho que fazer. É o meu trabalho em casa. Então o meu marido me ajuda com uma coisa. É a atividade dele. É dele. Eu não posso fazer por ele. É ele que vai fazer. Sou eu que vou fazer. Então essa postura do simplesmente é meu dever. Eu vou fazer. A vida se torna mais leve e mais prática pra gente. Né? Uma pessoa madura serve. Você é alguém que serve com bondade e abnegação ou está sempre esperando que lhe sirvam? Estamos aqui nesse mundo para nos suportarmos uns aos outros por meio do serviço abnegado. Então, eu sirvo as pessoas ao meu nível de vontade de servir. Se eu não tenho essa vontade de servir, eu preciso voltar para a palavra e ver o que foi que Cristo fez. Eu vim para servir e não para ser servido. Então, o Rei dos Reis, né, o Senhor dos Senhores, lavou os pés, fez coisas por outras pessoas. Quem sou eu para dizer que eu vou ficar sentada aqui no sofá, né? Café, Vanessa, água, Angélica, né? Minha banha aqui, né? Às vezes a gente se coloca em posturas como essa, talvez não tão... mais forte, Samuel, por favor. Às vezes não tão abertamente, para não sermos tão imaturos, mas sutilmente podemos agir assim. Então, é importante estarmos dispostos a servir de forma abnegada e constante. Claro, né, cuidando para que a intenção não seja de ser servido de volta, né? De forma abnegada, como falei. Então, uma pessoa madura, ela reflete. Você é alguém que está ajudando a construir um novo projeto ou é aquela pessoa que tem sempre uma sugestão, uma crítica construtiva e que não muda nada, absolutamente nada? Às vezes a gente vê isso na igreja, né?
Não, mas eu acho que o pastor deveria fazer assim. Mas a pessoa não faz nada para mudar aquela realidade. Então, refletir e agir, né? Busque entender, compreender as coisas e ser alguém que apresenta soluções. Olha, Keila, essa almofada está muito feia. O que você acha de fazer uma capa para ela? Foi lá e fez. Então, solucionou uma coisa. Trouxe uma resposta para uma necessidade. Então, são coisas, às vezes, pequenas do dia a dia, mas que afetam toda a dinâmica familiar, dinâmica ministerial. Faça mais, critique menos. Uma pessoa madura é forte. Forte, em certo sentido, fisicamente, forte emocionalmente, aguenta, suporta certas pressões. E como eu falei para vocês, a gente não sabe o que é aflição, de verdade. A gente tem as nossas lutas, mas ser afligido mesmo é algo que a gente também nunca vai experimentar. Será se eu posso contar com você para carregar uma mesa? Posso contar com você para enfrentar uma situação dolorosa e difícil? Posso discordar de uma ideia sua? Posso não aceitar a sua doação e a sua boa vontade? Você se ofende com certa facilidade diante dos nãos da vida e das pessoas? Se isso acontece, se você se ofende com qualquer coisa, você se torna uma pessoa bastante perigosa, uma bomba relógio. Porque se ofendendo com tudo e com qualquer coisa, você coloca muita coisa importante em risco. Amizade, casamento, um negócio promissor e por aí vai. Tenha cuidado. Seja forte. Tinha um missionário na Prova Vida, o Martim, ele sempre falava para mim que você tem que ter couro de elefante. Você tem que ter couro de elefante para aguentar. A vida não é fácil. Eu me acabava de chorar, né? A primeira vez que ele falou uma coisa pra mim, a gente estava no carro, eu sempre conto essa história, ele falou, olha, não me interessa quem fez, quem não fez, o problema é seu, resolva. Ponto final, seguir. Meu Deus, o que eu faço agora? E realmente, a maioria das questões estão na nossa mão para resolver. Deus nos dá as ferramentas para resolver. Nós precisamos ser fortes. É muito chato lidar com uma pessoa que o tempo todo você tem que estar pensando, perde, né, a agilidade, perde a velocidade, a gente às vezes perde de ir mais longe, de avançar mais rápido. Eu não lembro quem de vocês falou que um dado, né, dos retornos, acho que foi você, Samuel, de vários missionários que retornam prematuramente do campo, é a questão do relacionamento. Então, eu não consigo suportar o outro, não consigo ser forte o suficiente para suportar o outro. Como você, ainda nessa parte da força, como você reage aos sofrimentos inevitáveis da vida? Quando é mal atendido num posto de saúde, quando passam na sua frente e roubam a sua vez, quando chove demais, quando faz sol demais, quando administra mal seus recursos e não ganha desconto merecido, quando a vida parece que está conspirando contra mim. Tem coisas que não estão sob nosso controle. Precisamos aceitar os sofrimentos que são comuns da vida, pois a maioria desses sofrimentos, a maioria dessas coisas que nós chamamos de sofrimento é simplesmente a vida sendo vida, a gente vivendo a vida. Então, ser forte. E ser forte nos ajudará a reclamar menos, nos ajudará a ser mais grato ao Senhor, criar um couro mesmo duro para aguentar as pressões da vida. Tem só mais 3 pontos, tá? Uma pessoa madura, ela ama mais. E aí vem a questão prática, né? Você é aquele que senta nos melhores lugares, come o primeiro e o maior pedaço de bolo, ou é aquele que vai a pé para dar o lugar da carona para outra pessoa que precisa mais, que recua numa discussão com a esposa, esposo, amigo, que sofre o dano? Você é essa pessoa. Aquele que ama mais
sempre dará o primeiro passo para carregar o maior peso na vida. Aquele que ama mais sempre dará o primeiro passo para carregar o maior peso nessa vida. Muitos divórcios acontecem porque ninguém quer carregar o peso. Uma pessoa madura muda, mas muda para melhor, busca a santidade. Os seus problemas são causados pelos outros? Você sempre faz tudo certo, tem as melhores intenções, mas as pessoas ao seu redor não ajudam? O problema está nas pessoas mesmo? Enquanto você pensar que o problema está sempre no outro, jamais irá resolver alguma coisa. Entenda que o problema é seu. Lembra do que o Martim me falou? Não me interessa quem fez, quem não fez o relatório ou a atividade. O problema é seu. Resolva. Atitude. Entenda que o problema é seu. Mude você primeiro. Lembre-se sempre que nosso coração é enganoso. E ele vai constantemente nos dizer que nós somos a vítima. Que nós somos... olha, eu tive a melhor intenção de fazer isso, mas fulano foi fulano. Poxa, eu estava querendo fazer bonito, mas aí chegou fulano e derrubou tudo. Se não fosse as pessoas no mundo, se vivesse só eu, tudo seria perfeito, né? Tipo assim. E por fim, busque ser uma pessoa madura, ela busca ser alguém relevante para os outros. É alguém que estuda, que reflete sobre as coisas que precisa melhorar e que produz e entrega algo de valor para as pessoas. Aquilo que a Alex tem falado sempre, nós vamos produzir algo de valor para as pessoas. Então, como cristãos, nós devemos ser produtivos. Isso quer dizer que temos que agir de maneira produtiva. Temos que entregar algo de valor, algo precioso para as pessoas. Então, isso requer de nós esforço para estudar sobre aquele assunto, sobre aquela situação, para pensar, refletir sobre aquela circunstância, para dar às vezes um conselho de valor, não uma opinião. Veio na minha cabeça, eu falei, né? Estou aqui patetando, a Hugo está falando ali sobre uma coisa importante e eu acho que é isso, então é isso aqui. Então seja cuidadoso, seja relevante. Uma pessoa madura, ela é relevante. Então ela entrega, ela produz algo de valor para as pessoas. Isso é uma expressão muito forte de amor ao seu próximo. Então percebam que são coisas muito práticas, né? São coisas muito do dia a dia. Tipo, fazer. Às vezes a gente taca a chicotada na Marta, né? Que faz. Mas o fazer em si, ele é inerente, ele é próprio do cristão. A gente precisa fazer coisas. Antes de fazer, nós precisamos ser e saber. Mas nós precisamos fazer também. Porque é a dinâmica da vida. É a relação aqui. O nosso padrão é Cristo. Sede santos porque eu sou santo. Não temos mais desculpa para agirmos como crianças mimadas e imaturas. Que o Senhor nos dê força, graça para cada dia crescer em sabedoria. Meus irmãos, desculpem pela hora que passou tanto. Mas eu queria muito que a gente considerasse esse tema como algo diário para nós. É uma coisa que eu estou lutando, né, todos os dias para amadurecer. E no combate, né, no confronto com o outro, isso vai mostrar, vai aparecer. Então, nos meus relacionamentos, né, eu não vou maquiar, nem sempre eu vou conseguir maquiar tudo. Né? Com o meu esposo, ele sabe quem eu sou, porque eu estou lá dia a dia convivendo, lidando com ele. Minha filha, ela sabe quem eu sou. Ela vai, talvez, mais para frente conseguir verbalizar e de maneira mais concreta entender isso. Né? Minha mãe está fazendo isso. Mas ela não deveria agir assim. Meu marido vai, não, aquela, né, não deveria fazer isso, porque o que se espera dela é isso.
Então, a minha atitude deve ser olhar para mim mesmo e ver essas arestas que precisam ser tratadas. Então, que a gente não seja mais como meninos, né? Inconstantes, que a gente busque a constância, que a gente busque, né, o crescimento, e isso de maneira bastante prática no nosso dia a dia.